Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos, nesse dia frio, né? Mas com solzinho ali fora, para aquecer o nosso corpo e a nossa alma. E a gente fica muito feliz de estarmos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da palavra de Deus, né? Cada vitória é uma vitória nossa também, né? Cada conquista que o irmão tem é uma alegria no nosso coração. Por que eu estou falando isso, né? Porque a Janaína, ela tem orado já há algum tempo, né, pela aposentadoria do irmão dela, né? E hoje ela trouxe a notícia para a gente que o irmão dela conseguiu se aposentar. Então, nós louvamos a Deus, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente vê o evangelho assim, né? A gente ora, a gente pede, então a gente tem que agradecer ao Senhor, né? Louvado seja Deus pela vida da tua família, Janaína. Nós vamos refletir um pouco essa manhã. O texto que eu trouxe aqui está em Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 4. Mateus 18, de 1 ao 4. E nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre criança hoje, sobre as crianças. Como são as crianças? Criança tem medo? Criança não tem medo? Como é que é a criança, né? E nós adultos, nós temos medos, não temos medos? Hoje eu gostaria de refletir com os irmãos um pouquinho sobre isso, né? E diz assim o texto: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o teu nome, como disse o diácono Leandro, já oramos, já adoramos ao Senhor com as canções, e agora a gente gostaria muito de ouvir a tua palavra. Eu te peço que o Senhor possa colocar no meu coração aquilo que o Senhor deseja falar com o teu povo nesta manhã, Deus. Muito obrigado por tudo, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Irmãos, a criança, ela é pura, né? A criança, ela briga e daqui a 3 minutos já está tudo bem, né? Já fez as pazes, né? A criança não tem malícia, ela não tem maldade no coração, ela é pura, criança, né? E eu vou falar para vocês, eu me sinto uma criança às vezes, né? Eu falo: Rogério, tu tem que ser um pouco mais sério, tu é muito criança, tu tem que tomar juízo. Eu confesso para vocês que eu fui na farmácia, perguntei se tinha um comprimido de juízo, falaram: não tem. Falei: então não tomei juízo. Mas a gente tem que manter o nosso lado, sabe, de criança, de ser puro, de alegria no coração, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas carrancudas, fechadas e uma vida, né? Levar a vida com leveza, com alegria. A criança, irmãos, ela tem isso com ela, né? Há pouco tempo eu estava ali fora, estava eu e a Lulu ali perto daquele coisa de lixo ali, a gente dançando, né? Ei, 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 Jesus é nosso rei. Eu e ela ali pulando ali, festejando. Irmãos, a gente tem que ter essa alegria no coração, né? Esse dia a Carla foi ajudar aqui na aula lá em cima, aí o Noah falou: tia, a Carla falou: que cor vai ser sua casa? Minha casa vai ter cores aleatórias. Eu falei: o que é aleatório? Sei lá o que é isso. Mas a criança tem essa pureza, né? Há pouco tempo nós fomos na casa do Rogério Magrani, irmão do Ricardo, lá em Correias, irmãos. Fomos cultuar ao Senhor lá na casa dele. E aí, dentro do carro, a Abigail olhou para mim e falou assim: tio, o meu cocô melhorou. E eu falei assim: ué, Abigail, teu cocô melhorou, mas ele estava doente? Ele falou: estava, tio, ele estava doente, mas ele melhorou. Aí a Carol deu uma gargalhada e eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso, né? Meu cocô melhorou, estava doente. Ela falou assim: sabe o que é, Rogério? Ela estava com diarreia. Aí o cocô dela melhorou, agora já melhorou. E olha que coisa impressionante, o nosso cocô estando doente, a gente não está bem, né? É interessante, né?
Mas, gente, a criança ela é pura, ela é inocente, né? A criança, ela não tem medo do perigo, né? Tanto é que quando as crianças estão aqui na porta da igreja, a gente sempre um adulto ali de olho para quê? Para que ela não corra para a rua, né? Para o risco de ser atropelado. A criança, ela não tem medo desse perigo, né? Ela não tem muita noção desse perigo. Aonde que a criança tem medo? A criança tem medo no imaginário, é na mente, né? Aonde ela vai ver, ela tem medo do bicho papão, é do homem do saco, é do lobo mau, né? Que ela tem o medo. E nós, irmãos, adultos, nós também temos muito medo no imaginário. Você sabia que há uma pesquisa que grande parte das coisas que a gente tem na nossa mente, psicossomáticas, de medo, não vão se realizar? Sabia que muitas coisas que a gente fala, meu Deus do céu, isso e aquilo, vai acontecer assim, eu não sei como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, não se realizam, a gente sofre por antecedência. E o Senhor não quer isso de nós, não quer que a gente fique sofrendo. Irmãos, eu antes de conhecer a palavra de Deus, eu antes de conhecer Jesus, se eu batesse com a cabeça aqui, ó, eu ia ficar com dor de cabeça, enquanto eu não fosse no médico eu não melhorava. Enquanto eu não tirasse um raio-x eu não melhorava, porque são dores psicossomáticas que a gente soma na nossa mente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Conta que um homem ele tinha muito medo, ele era muito medroso, mas ele gostava de dizer que era corajoso, né? E aí ele marcou de passar uma noite no cemitério. E aí ele apostou com os amigos que ia passar a noite no cemitério. E aí ele entrou 10 horas da noite. O combinado era 6 horas abrir o cemitério para ver se ele estava lá, né? E quando abriram o cemitério, 6 horas da manhã, ele estava lá, com um galho agarrado aqui, ó. Ele morreu de medo. O galho agarrou nele aqui assim, ele ficou agarrado aqui, ó. Ele morreu de medo com o galho agarrado, né? São dores psicossomáticas que a gente tem, né? Mas aí o que a palavra de Deus vem dizer sobre isso, né? Josué 1:9, a Bíblia diz assim, ó, olha só o que Deus diz. É um versículo muito conhecido nosso, a gente está sempre falando aqui, o pastor Marcelo está sempre falando nele, né? Deus diz assim para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte, corajoso, né? Assim diz o Senhor para Josué. E aí Josué chega para o povo e fala assim, ó, o Senhor disse que essa terra aqui é nossa. Aí o povo fala assim, mas aqui tem gigantes, tem homem de 3 metros. Mas aqui tem isso. Mas aqui tem aquilo. Josué fala assim, ó, quanto maior o gigante, mais fácil a gente acertar ele. Aqui tem cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. Irmãos, eles botavam impossibilidade na terra. A terra era deles. Deus falou, é de vocês, né? E Josué parece que se cansa e chega para eles e fala assim, ó, escolha quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem você escolhe a servir, irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo dia pela manhã, a gente acorda, e vocês sabem, a gente trabalha em casa, eu e a Carla, né? E a gente sobe para a confecção, e a primeira coisa que a gente faz é orar ao Senhor. Primeira coisa que a gente faz é orar ao Senhor. Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa produção aqui dos pijamas. Deus, abençoa os nossos irmãos da igreja Pibas, abençoa cada um. Todos os dias pela manhã a gente ora por vocês, por cada um de vocês, né? A gente ora pelos nossos vizinhos, a gente ora pelas nossas famílias, a gente ora por todos, porque eu, a Carla e a nossa casa, nós decidimos que vamos adorar o Senhor. Eu já falei aqui para vocês, eu não sei, quando nós morrermos, ou se nós mudarmos de lá, se aquela casa onde a gente mora continuará uma casa do Senhor. Eu não sei quem vai morar ali futuramente,
mas eu falo para Deus todos os dias: Senhor, enquanto eu viver aqui, eu quero te servir. Eu quero adorar ao Senhor. Os discípulos estavam ali, irmãos, preocupados. Senhor, quem vai ser o maior no reino de Deus? Né? Eles estavam preocupados. Quem vai ficar à direita? Quem vai ficar à esquerda? Será que eu vou ser maior? Será que fulano, Pedro, João, Tiago, Mateus, quem vai ser maior? Né? Nós não temos que preocupar com isso. Nós temos que ficar preocupados em servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Servir a Deus é um privilégio, irmãos. Fazer parte do reino de Deus é o que nos motiva, que nos traz alegria no coração de continuar servindo. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vem medo, vem preocupação, nós somos humanos. O medo é inerente, é sentimento, vai fazer parte da nossa vida, mas nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Pensa em Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? A trombeta vai tocar. Se vocês não dobrarem os joelhos diante do rei, vocês vão ser colocados na fornalha. Irmãos, deu medo ou não deu? Deus é humano, mas nós vamos ser colocados na fornalha, com medo mesmo, mas nós vamos para lá, né? E aí a Bíblia relata o quê? Que a fornalha foi aquecida tantas vezes mais, diz que só de ser aquecida já matou um monte de gente que estava ali aquecendo a fornalha. E aí eles tocam a trombeta e eles não se dobram. Não podemos nos dobrar diante desse mundo, irmãos. O mundo quer que a gente nos dobre, que a gente ache que é tudo normal. Não é. Nós servimos a um Deus vivo e a gente tem que ter a alegria no coração de servi-lo. Às vezes eu saio por aí com a Carla a trabalho e quando eu paro com alguém para falar da palavra de Deus e alguém me dá atenção, irmãos, é prazeroso demais falar da palavra de Deus. Às vezes a gente vai na loja de tecido aqui e a gente começa a falar da palavra de Deus, a gente encontra um outro irmão e a gente começa, a Carla fala, já vem papo aí para mais de metro, né? E aí eu fico ali 10, 15, 20 minutos falando da palavra de Deus. É tão bom falar da palavra de Deus. Mas às vezes a gente encontra pessoas que são nossos irmãos e parece crente agente secreto, irmãos. Você serve a Deus? Uhum. Qual igreja que é? Igreja tal. E não sei o que é. Parece que não tem alegria no coração de falar de Deus, da sua palavra. A gente tem que ter alegria, prazer de falar da palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego falou, pode nos colocar lá. Se Deus quiser, se for da vontade dele, ele nos livra da morte. Se não for, nós vamos morrer, mas vamos morrer com ele. E o que a Bíblia fala? Que havia um quarto homem, todo de branco lá dentro, cirandando, dançando, dentro da fornalha. Era o Espírito Santo de Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus está contigo aonde você está, andando contigo, te protegendo. Não tenha medo. Seja forte, corajoso. É o Senhor quem fala isso para você. Seja forte, corajoso. Quando o apóstolo Paulo tem um caminho, tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, que ele literalmente cai do cavalo. O apóstolo Paulo, né? Era conhecedor da lei, cidadão romano, um homem instruído. Ele poderia simplesmente ter pensado assim: eu vou ser um crente morno, eu não vou dar muita opinião, não vou entrar em debates, eu não vou entrar em polêmicas, né? Afinal, eu sou um homem importante, eu vou ficar na minha, eu sou um teólogo, eu sou um conhecedor, eu vou ficar, né, pelos arredores do Evangelho. Não é isso que acontece. O que o apóstolo Paulo faz, né? Eu considero todos os meus títulos, todas as minhas honrarias como esterco, cocô de boi, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não tenho medo de me posicionar, ele fala. Eu não vou ter medo, porque o que de mais precioso eu ganhei na minha vida foi a presença do Senhor Jesus. A minha vida foi transformada pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo, como a gente sabe, ele sofre açoite, prisões, naufrágio, perigos de morte, salteadores, abandonado. Ele sofre, ele padece, mas ele fala: viver é Cristo e morrer é lucro.
Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos, irmãos, ter a nossa fé. Alguém disse: evangelize sempre, se for preciso, use palavras. Falar do amor de Deus é com a nossa vida, com o nosso jeito de viver, por onde a gente passa. Deus é contigo por onde você anda, irmão. Creia, tenha fé. Às vezes a gente acha: não sei, eu sou pequeno, não sou ninguém, eu não estudei, eu não... Irmão, seja forte e corajoso. Deus não nos chamou para ser tímidos na fé. Tenha ousadia, sabedoria, alegria. É diferente de ser chato, não é ser chato, mas é ser cheio da alegria, da presença de Deus por onde a gente passa. Uma palavra sua pode transformar a vida de alguém. Em como você está. Deus te ama. Deus quer transformar a tua vida. Seja ousado, irmão, não seja tímido. Quantas vezes a gente perde a oportunidade? Já perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém? E aí aquilo machucou teu coração? Puxa vida, por que eu não falei algo da parte de Deus para aquela pessoa? Né? E aí a gente fala: meu Deus, me perdoa. Porque talvez quando você esteja tímido, quando nós estamos tímidos, a palavra de Deus que você iria e não falou para aquela pessoa era tudo que ela precisava ouvir. Era tudo que poderia mudar a vida daquela pessoa. Quem cuida dos meus medos é Cristo, e eu estou alicerçado nele, e ele é tudo para nós. Antes, tenha prazer na lei do Senhor, meu irmão, minha irmã, e medita nela de dia e de noite. Não se afaste dessa palavra. Faça dessa palavra aquilo que a Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como faca de dois gumes, que ela entra pela alma, ela transpassa medulas, ela entra pelo nosso corpo, ela faz morada, ela transforma. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é preciosa demais para a gente, irmãos, e a gente nunca pode se esquecer disso. Você pega a vida de José, né? A gente também já falou tantas vezes aqui de José. José, ele foi abandonado pelos seus irmãos, traído pela mulher do seu senhor, esquecido na prisão. José pode ter tido medo, né? Medo. Senhor, por quê? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Mas José fala assim: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Eu sei que Deus vai transformar a minha vida. Eu sei que algo vai acontecer. Eu não vou desistir. E ele não desistiu, irmãos. E ele tinha tudo para desistir. Quer dor maior do que ser traído pelo seu próprio sangue? Quer ter dor de fazer algo por alguém e ser traído na casa de alguém? Quer ter dor de adivinhar o sonho de alguém e ser esquecido numa prisão? Ele tinha tudo para desistir, irmãos, mas ele não desistiu, ele continuou perseverando em oração, continua perseverando em oração. Está difícil? Está passando por um momento difícil? Está passando por luta? Meu irmão, a arma que você tem é a fé, é a oração, é a palavra. Não existe plano B no Evangelho, não existe jeitinho, não existe outro que pode dar a solução para aquilo que a gente precisa, se não for do alto do céu. Se não for o Senhor, é Ele, tudo é dEle, tudo é para Ele, é por Ele, tudo é Ele na nossa vida. E aí, irmãos, quando os irmãos de José chegam até ele, né, e eles não o conhecem porque ele estava com o jeito egípcio, né, com as roupas, com o cabelo, o corte, né, careca. E aí ele chega e fala, ele se revela aos irmãos: eu sou José, né? E a primeira impressão dos irmãos ali é medo, é muito medo, né? Será que José vai nos matar? Vai matar os nossos filhos, né? E aí José chega para ele e faz assim: ó, não tenha medo não tenha medo. Vós, na verdade, está lá em Gênesis 50:20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Tem medo não, irmãos, tenha fé, acredita. Deus é contigo por onde você passa, por onde você andar. Se vier o medo, manda ele embora em nome do Senhor Jesus, em nome do Altíssimo. Seja forte, irmão, seja corajoso. Quando eu fazia visita no hospital aqui em Petrópolis, às vezes eu chegava no quarto, muita gente falava assim: moço, eu estou morrendo de medo de sair daqui no saco preto. Eu estou morrendo de medo de morrer. E ali a gente tinha oportunidade de falar do amor que transforma, do amor de Cristo. Mas em muitos quartos também entrava, e eu vi muitas pessoas já desenganadas pelos médicos, né, na iminência da morte, e dizia assim para mim: Rogério, eu estou em paz, porque eu tenho Cristo na minha vida. A paz que excede todo o entendimento humano está sobre a minha vida. Na iminência da morte, da dor, eu vi muita gente dizer: eu estou em paz, porque eu tenho Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma história que diz que um alpinista, ele ia subindo uma montanha de madrugada, e era muito escuro, né, escalando uma montanha com a corda, e de repente a corda arrebentou. E a corda arrebentou e ele foi descendo, irmãos, montanha abaixo, meio que rolando, e de repente a corda travou, né? E ele ficou ali travado, madrugada, e ele pediu a Deus: Deus, por favor, me ajuda, me tira daqui. E aí diz que ele ouviu a voz de Deus, onde Deus falou com ele assim: pega a sua faca que você tem aí do seu lado e corta a corda. E ele pensou assim: mas Deus, eu não sei a altura que eu estou aqui do precipício, está muito escuro, eu não vejo o fim. Se eu cortar a corda, eu vou morrer. E Deus fala com ele assim: eu estou falando com você, confia, corta a corda. E ele fala: não, eu não vou cortar. E as horas passam, e ele muito machucado, e ele morre, irmãos. E ele morre ali pendurado. E amanhece o dia, chega a equipe de salvamento, e quando vê, ele já está morto. Só que o detalhe é que ele está morto a 2 palmos do chão. Era só cortar a corda, porque Deus mandou, e ele não confiou em Deus. Muitas vezes, nós precisamos cortar a corda do medo que cerca a nossa vida. Há uma corda imaginária que cerca as nossas vidas todo dia, querendo nos paralisar com o medo. Mas eu te digo, nessa manhã, você que está em casa nos ouvindo, corte a corda do medo do seu coração, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Deus é conosco. A Bíblia diz, o Senhor diz: eu sei o plano que tenho para vós, o plano de paz, o plano de amor, de graça, de bênção sobre as nossas vidas. Não deixe que nada, nem ninguém, nem o medo venha tirar esse plano do seu coração, da sua vida. Deus tem planos maravilhosos para nós, e nós precisamos entender. Irmãos, a Bíblia é recheada. Nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando de personagens, de irmãos nossos que passaram muitas lutas, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, mas perseveraram na presença do Senhor nosso Deus. Por isso, a minha palavra para você nessa manhã é dizer para você: persevere, continue buscando, continue clamando. Está difícil, a luta está grande, mas nós não, como disse, nós não temos plano B, é a palavra de Deus. É nela que nós nos apoiamos, é nela que nós colocamos a nossa fé, é nela que nós colocamos nessa nossa vida, e é nela que nós vamos vencer, em nome de Jesus. Creia, creia, creia. Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, e precisamos conhecer mais de Deus na nossa vida, conhecer mais da sua palavra. Precisamos dobrar o nosso joelho mais em oração,
Buscar-me-eis e me acharei quando vos buscardes de todo o vosso coração. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós.